Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repita comigo: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Como já oramos, vou seguir aqui. E o que seria o fogo, né? Fogo nada mais é do que o calor, é uma luz. A gente pode pensar até lá nos primórdios, né? Lá antigamente, onde não existia fogo, os homens das cavernas, né? Ficavam lá escondidos. E depois do surgimento do fogo, eles conseguiram se defender dos animais, porque o fogo espantava os animais. O fogo iluminava para que eles pudessem enxergar onde eles pudessem ir. E além disso, o fogo foi usado para esquentar, né, a comida deles. Imagina, né, uma picanha na brasa, assim, aquela gordurinha lá, aquele tsh, nossa, maravilhoso, né? E o fogo serve para muita coisa. E Deus criou uma grande bola de fogo, que nada mais é do que o sol. O sol é uma grande bola de fogo que brilha no céu, nos iluminando e nos aquecendo. Quem é que gosta do sol? Tem gente que se esconde do sol. Não gosto muito, gosto mais de uma sombrinha, água fresca, tranquilo. Mas quando nós somos batizados no fogo, nós somos como o sol. Como assim, pastor? Pensa comigo, o que o sol faz? O sol brilha lá no céu e o sol nos aquece. A presença de Deus se torna tão evidente em nossas vidas que as trevas são dissipadas e as pessoas são incendiadas pelo calor que emanamos. Olha só que coisa incrível. Quando nós somos batizados com fogo, a presença de Deus se torna evidente. As pessoas chegam em você e falam: nossa, tem um brilho diferente no seu rosto. O que está acontecendo com você? E ela, não importa a adversidade que possa tentar contra-atacar a sua vida, ela será dissipada. Todas as trevas serão dissipadas, porque a luz do Senhor está em você. O calor está emanando de você. E isso afeta as pessoas que estão ao seu redor positivamente. Mas o que é o fogo? O que é o fogo de acordo com a palavra de Deus, pastor? Lá em Êxodo 3, versículo 2, diz o seguinte: ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Não sei se vocês já pegaram uma folha seca, assim no chão, aquela que você amassa assim, faz... Eu sou péssimo em imitar sons, tá, gente? Acho que vocês já perceberam isso, né? Mas faz tipo... E ela se desfaz totalmente. Se você pegar essa folha seca e você botar fogo nela, rapidinho ela desaparece. E a sarça era mais ou menos assim. E Moisés se impressionou, falando: como assim? A sarça ainda está queimando, não acabou de queimar. Por quê? Porque o fogo é a presença de Deus. Meu irmão, imagina, a presença de Deus assim manifesta na tua frente. Isso é algo magnífico. E nós sabemos que Deus é amor, né? Mas também sabemos que Deus é justiça. Olha só o que está escrito lá em Isaías, capítulo 33, versículo 14. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? O fogo de Deus, ele destrói quem o rejeita e quem vive no pecado. O fogo, a gente precisa ter noção que quando nós não estamos na presença de Deus, o que acontece quem está na presença de Deus e bate as botas? Vai para o fogo eterno lá, fica lá queimando, virando churrasquinho do capeta. Então, meu irmão, a gente precisa ter noção que o fogo de Deus, ele destrói quem o rejeita. Não, eu não quero a presença de Deus. Não, eu vou viver no pecado mesmo, eu estou bem do jeito que eu estou, vou seguir a vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Para quem ama Jesus, o fogo de Deus limpa.
E da mesma maneira como não devemos brincar com fogo, não devemos brincar com Deus, porque Deus é fogo consumidor, Ele merece o nosso respeito. Então é muito importante a gente ter noção disso, que o fogo ele serve para diversas coisas, mas também para consumir o pecado das nossas vidas. Se a gente não quiser que o nosso pecado desapareça, nós seremos queimados por este fogo. Lá em Êxodo 19:18 diz o seguinte: o monte Sinai estava coberto de fumaça. Imagina a cena comigo, um monte bem grande, cheio de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Imagina, se você vê essa cena na tua frente, o que você vai fazer? Vê lá um monte de fogo caindo, o monte tremendo, mano, você vai sair correndo. Tipo, como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso é importante que a gente saiba, porque a presença do Senhor é poderosa. A presença do Senhor é muito poderosa. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você está preparado para ela? Você está preparado para a presença do Senhor? Porque Deus é todo poderoso, Deus é fogo consumidor. Imagina, um monte tremia, caía fogo do céu. Algumas pessoas podem ficar aterrorizadas quando isso acontece lá naquela época. Mas quando a gente deposita a nossa confiança diante do Senhor, meu irmão, está tudo certo, não precisa ficar se preocupando. Eu não vou ler essa parte de Isaías, eu vou citar um pouquinho, mas lá em Isaías 6, fala que Isaías ele teve uma visão lá do céu, ele viu os serafins, ele viu que a veste do Senhor cobria o templo, e lá no versículo 7, dizia o seguinte: logo um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Meu irmão, imagina, né? Pega uma brasa, bota na tua língua aí, gostoso. Tipo, se a gente pensa, por exemplo, em filmes assim, quando de repente alguém está lá na floresta, se machuca, e às vezes eles não têm ferramenta nenhuma para poder suturar, né? O que eles fazem? Eles pegam uma brasa, um fogo, uma coisa assim, para cauterizar a ferida, para fechar essa ferida. E muitas vezes, o fogo do Senhor vai cauterizar a ferida do seu coração. Vai fechar toda a ferida, toda a dor que você possa estar sentindo na sua alma. E o fogo do Senhor consumidor tem o poder de transformar e de te limpar. E nós temos algumas consequências do fogo que eu quero conversar com vocês desta noite. O fogo queima, dói e machuca. Quem aqui já se queimou alguma vez na vida? Acho que todo mundo, né? De repente, brincando com fósforo, ou mexendo nas panelas da mãe lá, não viu que estava quente, enfiou a mão, o dedo, aí sobe aquela bolha, você começa a arder, você já coloca embaixo da água, e não passa dor, e fica queimando durante muito tempo. E a gente sabe, né, que a gente não pode brincar com fogo. Então, é muito importante a gente ter noção que o fogo, sim, ele queima, ele dói, ele machuca. Ou seja, a limpeza do pecado, ela não é prazerosa, não. Não vai ser fácil você ser limpo do pecado. De repente, você aqui, batizado com fogo, no outro dia, já estou ótimo, estou tranquilo. Não, as lutas virão, os obstáculos virão, a tentação virá sobre a sua vida, mas se o nosso coração está alicerçado em Deus, meu irmão, não tem o que você temer, porque você já está com Cristo. Há um preço para a santificação. Ou seja, você precisa abandonar o pecado. A santificação, meu irmão, não é você orar para ser santificado. Você precisa ter a atitude de ser santificado. Sede santos, porque eu sou santos. Porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santo, ou seja, é uma atitude, é uma ação, uma atitude sua. Nós precisamos abandonar de uma vez por todas tudo que está nos aprisionando. Pensa aí, o que está te aprisionando na sua casa, na sua família? Qual pecado que está te acompanhando durante anos na sua vida?
Está na hora de dar um basta. E a atitude é sua. O fogo de Deus está disposto a cair sobre sua vida. Mas você está preparado para a presença de Deus? O fogo, o que acontece também? Ele deixa cicatrizes. Muitas vezes quando a gente se queima, e de repente uma queimadura de 3º grau, fica essa marca em nós. E a marca de Cristo, ela permanece viva em nós. Quando nós somos batizados pelo fogo, nós carregamos essa marca conosco, para que nós não possamos nos esquecer do que Deus fez para as nossas vidas. Olha só o que eu coloquei aqui. A purificação através do fogo precisa deixar marcas na sua alma, para que você jamais se esqueça do que Deus fez na sua vida. Você não pode esquecer de onde Deus te tirou, meu irmão. De onde Deus te colocou hoje em dia. Porque vem as circunstâncias da vida, vem os problemas, tudo que a gente enfrenta. Muitas vezes a gente esquece que Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Ou seja, a gente fica se preocupando com tudo. A gente esquece que a gente pode lançar a nossa ansiedade diante do Senhor, pois Ele tem cuidado da gente. Igual a presbítera Vitória falou hoje na devocional. Não volte mais para o vômito. Larga essas coisas, deixa para trás. O Júnior abriu o culto falando para a gente buscar a santidade. É muito importante porque está tudo conectado. E quando nós somos batizados pelo fogo, essa marca fica viva em nós. Lá em Deuteronômio 4:24, diz o seguinte: porque o Senhor, o vosso Deus, é fogo consumidor, um Deus zeloso. Amém? Deus é o próprio fogo que tem poder de extinguir todo o mal da sua vida. Meu irmão, isso é muito louco, não sei se você está conseguindo entender. Quando nós somos batizados pelo fogo, aquilo que te aprisionava não vai mais te aprisionar. Aquilo que você estava carregando, aquele peso nas suas costas, será tirado pelo poder no nome de Jesus. A partir do momento que você se render a Cristo, a partir do momento que você der o primeiro passo, tomar a atitude, não espere que Deus faça tudo por você, porque Ele não vai fazer. Deus nos deu livre arbítrio, e Ele quer que nós tomemos essa atitude, sabe? De falar: Deus, eu quero esse fogo consumidor, para acabar com todo o meu pecado, com todas as coisas que me tiram da Tua presença, eu quero ser marcado por Ti. Aleluia, Deus seja louvado. Lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: o fogo no altar deverá ser mantido continuamente aceso. Repita comigo: continuamente aceso. Não deve ser apagado. Aleluia. Não permita que a chama do Espírito Santo se apague do seu coração. Não permita que a chama do Espírito Santo se apague do seu coração. Como eu disse, a gente muitas vezes se distrai com as coisas dessa vida, com qualquer coisa, e a gente deixa que a chama simplesmente se apague. E lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apaguem o Espírito. Alimente o fogo que arde em seu coração através da sua busca diária. O que você tem feito diariamente? Qual busca que você tem feito diariamente? Tem sido pela presença de Deus, ou tem sido uma busca para satisfazer os desejos da carne? A gente fala, né, que a gente precisa tirar o dízimo de tudo. Quanto tempo você está se dedicando para Deus diariamente? O que você tem feito com a sua busca? Será que sua busca tem sido pela força do seu braço, para ganhar mais dinheiro para o seu lar? Ou de repente seja: não, eu vou fazer de tudo pelo meu casamento, mas nem sei o que você está fazendo para orar por ele? Você está se reunindo com a sua família para falar da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus? Vocês têm conversado, compartilhado sonhos e colocado debaixo de oração diante de Deus? Tudo isso são atitudes para que a gente continue alimentando o fogo que arde. É muito importante a gente se lembrar lá do primeiro amor, sabe? Aquele fogo que você sentiu muitas vezes no início do seu ministério, que você queria fazer tudo, você chegava na igreja, já colocava copo, fazia as coisas, está faltando isso e aquilo, olha pastor, bispo, se precisar que eu abra o culto, olha, eu estou preparado aqui, eu vou vir aqui, vou fazer, vou acontecer. A gente não pode deixar a chama se apagar. Repita comigo: eu não posso deixar a chama se apagar. Aleluia. Lá em Malaquias 3:2, diz o seguinte:
Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. Imagina, gente, esse fogo, esse poder do Espírito Santo que limpa, que lava, que transforma. E ele continua aqui no versículo 3: vai sentar-se como purificador de prata, vigiando com atenção, até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim, eles servirão ao Senhor com corações puros. Aleluia! Eu estava lendo um pouquinho sobre o refinamento do ouro, sobre o fogo que purifica o ouro, e um homem, ele tinha falado que ele foi um dia até uma loja onde purificava ouro. Ele chegou até lá e ninguém atendeu ele. O cara estava, por exemplo, aqui do lado, refinando lá o ouro com fogo, e ele falou: pera aí, já eu vou. E ele pensou: nossa, como assim? Que falta de respeito. Eu vim até aqui, não vou ser atendido imediatamente. E ele continua aqui: só um momento, já estou indo. Ele lá, purificando o ouro, colocando fogo no ouro, sabe? E depois que ele terminou, ele falou: pronto, cheguei até aqui, desculpa a demora. É porque quando a gente inicia o processo de purificação do ouro, a gente tem que ir até o fim. Meu irmão, quando nós somos batizados pelo fogo, você não pode parar no meio do processo. Quando nós permitimos que Deus nos encha de uma tal forma, você precisa ir até o fim, se dedicar com todas as suas forças, se entregar de corpo e alma. Quando você vem para a igreja adorar o nome do Senhor, ouvir uma palavra, dê o seu melhor, como se não houvesse amanhã. Porque, meu irmão, o Júnior falou aqui, né? Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que verdade você tem entregado ao Senhor na sua vida, no seu cotidiano? Que espécie de adoração você tem entregado? É muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente tem feito. Porque o batismo com fogo, ele veio com poder para destruir o pecado e purificar todo aquele que crê nele. Quando nós somos purificados, nós somos totalmente transformados, nós permitimos que Deus realize a obra completa nas nossas vidas. A obra precisa ter início, meio e fim. E Deus está disposto a realizar isso nas nossas vidas. A gente só precisa fazer o quê? Tomar uma atitude. Em Isaías 43:2, diz o seguinte, olha só, esse versículo é simplesmente maravilhoso. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Meu irmão, a gente não precisa ter medo da presença de Deus. Quando você, jovem, né, vem na frente falando: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero sentir o fogo do Senhor na minha vida, a presença de Deus, você precisa se entregar de corpo e alma, não somente jovens, né, todos nós, e abrir a boca e orar. Antes eu não sabia como que era isso. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade, foi em 2007 que eu fui batizado nas águas, muitos anos atrás. E no dia seguinte era uma santa ceia, no outro ministério que eu fazia parte, e Deus me batizou com fogo naquele lugar, foi incrível. Eu comecei a falar em línguas, a clamar, e eu senti a presença do Senhor borbulhando no meu coração, na minha vida, e nossa, não sei, quem é que já sentiu a presença de Deus? É simplesmente maravilhoso, né? Há muito tempo atrás eu já cheguei no bispo, eu tinha 17 anos, eu falei: nossa, bispo, eu nunca ouvi a voz de Deus, como que é isso? Não sei. E ele me explicou, e enfim, já tive várias experiências com Deus, e Deus está disposto a ter várias experiências com você também. Entra em seu quarto em secreto, fecha a porta. A pastora falou isso no domingo também, porque Deus vai te responder também no secreto. Não tenha medo do batismo com fogo, pois Deus estará contigo durante todo o processo. O processo pode ser doloroso? Pode. Pode ser complicado? Pode. Vai deixar marcas? Vai.
Mas aqui falou, quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Deus estará com você durante todo o processo. E eu tenho algumas características aqui do fogo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira característica é que o fogo ilumina, ou seja, esteja pronto para trazer luz ao perdido. Meu irmão, quando você é batizado com fogo, você é aquele que vai levar a presença do Senhor a outras pessoas. Aquele que está perdido. De repente, quando você está lá, lendo alguma revista, um livro lá no ônibus, alguém começa a puxar assunto. Automaticamente a gente pensa, meu Deus, ele não viu que eu estou lendo, que eu estou ouvindo música, que eu estou ocupado, e a pessoa começa a puxar assunto. E às vezes você quer ignorar, mas talvez seja uma oportunidade que Deus está te dando para ministrar uma vida, para salvar um perdido, iluminando através do fogo que você recebeu. Segundo, o fogo aquece. Ou seja, esteja disposto a trazer calor ao desamparado. Pessoas te procurarão para pedir conselhos, para conversar com você. Às vezes você não vai nem entender, pensando, nossa, mas eu não sou oficial, porque eu não sei, eu não tenho nada para acrescentar na vida dessa pessoa. Mas quando você permitir que Deus use a sua vida, Ele aquecerá essa vida através da sua. O fogo também, ele purifica. Se prepare para ser completamente limpo. Quem aqui quer ser limpo? Limpo de verdade. Porque às vezes a gente fala, eu quero, levanta a mão no automático, assim, só para ninguém ficar olhando torto para mim. Não. Quem aqui quer ser limpo? Se você não quiser, amém. Deus tem um tempo aí com você. A gente precisa buscar então o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, para que Ele possa limpar e nos purificar de todo pecado, porque o fogo também, ele alastra. Imagina, meu irmão, se prepare para espalhar o fogo do Espírito Santo para todos que te cercam. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do fogo, da presença de Deus, você não quer parar de falar da presença de Deus. Você olha para um lado, você está falando de Deus. Você vai na rua, está falando de Deus. Está em casa com seu amigo, você está falando de Deus. Então, em todo momento, você quer compartilhar isso, porque você está cheio, você está transbordando da presença de Deus. E o fogo, ele alastra. Então, permita-se impactar, tocar outras vidas através da unção do Espírito Santo. Amém? E lá em Atos 2, do 1 ao 2, diz o seguinte: havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram, todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém. Rafa, se você puder vir, por gentileza. E, meu irmão, imagina essa cena. Você está lá, todo mundo reunido assim, né? Tranquilinho. De repente você ouve um som. E batendo. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Um barulho gigantesco. E, de repente, você começa a ser cheio, a ser transformado, a ser tocado, a ser purificado pelo Espírito Santo, e você não consegue se conter. Você olha para um lado, olha para o outro, vê uma pessoa rodopiando, vê outra pessoa quietinha assim, vê outra pessoa jogada no chão chorando, e você não entende o que está acontecendo. É a presença de Deus agindo através da sua vida, através daquele lugar. Meu irmão, João, o bispo chegou a falar na primeira ministração dessa sequência, que João batizou com água, que seria a morte da carne. O batismo com o Espírito, testemunho vivo em todo lugar. E o batismo com fogo, repita comigo, é a presença do Senhor manifesta. Você pode se colocar de pé?
Imagina, meu irmão, quando nós somos tocados pelo fogo, nós somos invadidos pela presença de Deus, e nós somos tomados para que nós possamos levar isso para outras pessoas, alcançar outras vidas.